Itens raríssimos que pouca gente viu é o que eu vou mostrar pra você hoje na sessão nostalgia que tá começando agora. Olá amigos do canal PL, bem-vindos a este canal que traz literatura automotiva e nostalgia. Se inscreva no canal, se não for inscrito, você é muito bem-vindo aqui. Vamos ver então os itens que são muito raros, que muita gente nem sabe que existe. Vamos começar lá na década de 60, pois para o ano de 1965, a Volkswagen trazia várias novidades para o seu sedã. A luz de placa traseira foi redesenhada, ganhou trava na direção e novas versões, como a pé de boi destinada a frotistas e a classe de mais baixa renda, e para quem podia pagar mais, um novo opcional foi lançado. E o que é isto? É o teto solar. Bom, não é mesmo? Agora você pode escolher seu Volkswagen com ou sem teto solar. É isso mesmo, que era pra ser legal, acabou pegando uma fama ruim, você acredita? A ideia de você andar no seu Fusquinha na época da Bossa Nova, curtindo ali um vento, uma brisa, olhando o céu, uma ideia que parece tão agradável, foi mal vista, incrivelmente foi mal vista e ganhou até o apelido pejorativo de Cornowagen. O motivo parece óbvio, né? Pro cornão lá andar com o chifre pra fora, mas não era essa a ideia era muito bacana e lamentavelmente muitos desses carros, que já eram poucos na verdade, porque era um opcional meio caro, então já não saiu muito e também a fama atrapalhou, né? E os poucos que saíram com o teto solar, alguns deles, a maioria dos poucos, acabaram sendo tampados com o tempo, né? Era um teto solar de chapa que ele abria mesmo, ele entrava numa espécie de gaveta que ficava ali na parte interna do teto e coberta pelo forro. Ele não levantava aquele topete, ele só abria ou fechava, e muitos acabaram tampados com massa, com solda e pintados de modo que sumiam, né? Muita gente comprou e até depois vendeu o carro sem saber que era um Cornowagen original. Hoje esse carro aí, esse Fusca com o teto solar é muito raro, porque sobraram poucos sobreviventes com o teto solar ainda funcionando, ainda íntegro, né, que não tenha sido tampado com o tempo. Portanto, é o primeiro item da nossa lista de itens raríssimos que pouca gente viu. Se teve a opção de teto solar para carro com teto fechado, também teve a opção de teto para carro sem teto, para carro aberto, Jeep. Tô falando do Jeep Willys, feito pela Willys Overland do Brasil, que teve a opção ali nos anos 60 de capota de aço, meus amigos. Não especificamente feita pela Willys, mas por uma empresa chamada Carraço, que desenvolveu cabines para o modelo convencional e também para o modelo alongado, chamado de Bernardão. A empresa fez cabine fechada até pro DKV Candango, né, feito pela Vemag, e além de opções de capotas para caminhonetes e carros de serviço. Hoje, achar qualquer Jeep dos anos 60 com capota de aço Carraço é algo muito raro. Olha só, lavador de farol, né, o que lavava lá a lente dos faróis, mais conhecido aqui no Brasil por ter saído no Santana de 84 a 86 e no mesmo período também de 84 a 86 no Escort XR3, na verdade já existia anos antes no Corcel 2. Se você notar fotos de catálogos da época, você vai ver que esse raro item foi sim oferecido como opcional nas versões mais caras, como a LDO, por exemplo. Eu creio que ele tenha sido mesmo até o primeiro carro nacional a oferecer esse item de lavador de farol, porque não se tem registro de outro antes disso. Corcel e Belina, que também tiveram outros opcionais raríssimos, que tem gente que nem sabe que teve, que um deles, além do lavador de farol, é o ar-condicionado. É isso mesmo, Corcel 2 saindo de fábrica com ar-condicionado original. Curiosamente, nos modelos Corcel 2, os comandos de ventilação, tanto do carro sem ar quanto com ar-condicionado, ficava ao lado esquerdo do volante, só para o motorista, ou seja, o passageiro não tinha acesso. Outro item bem raro no Corcel é o teto solar, que aparece em algumas propagandas do início dos anos 80. Além desses opcionais, por fim, também é raro de se ver a direção hidráulica original no Corcel 2, e existem razões para isso. Em 1981, a Ford lançava o Del Rey, que era basicamente montado
em cima da base da mesma plataforma do Corcel 2. Era como se fosse um Corcel 4 portas, só que com um banho de loja, um banho de luxo e tecnologia, de tudo que havia de mais moderno naquele tempo, como vidros elétricos, por exemplo, que, por incrível que pareça, era ainda uma novidade. Isso resultava na seguinte situação: comprar um Corcel 2 com todos os opcionais, né, com tudo que havia disponível, acabava deixando ele até mais caro do que um Ford Del Rey prata, por exemplo, que era o modelo de entrada. E o Del Rey, apesar, mesmo na versão prata, já trazia muito mais status do que um Corcel, que já era um carro mais antigo, lançado lá em 78 na carroceria nova. É por isso que a maioria dos Corcel que vemos dessa época são geralmente naquela versão L e sem nenhum opcional, são modelos mais básicos. O teto solar é raro no Corcel e eu diria que até mais raro no Ford Del Rey. Se prestarmos atenção no comercial de lançamento lá em 1981, vemos que um dos carros tem mesmo o teto solar, que é aquele tipo Webasto, que não abre totalmente, né? Ele só bascula para cima através ali de uma roldana. É até difícil encontrarmos imagens de um exemplar desse. O Mário Martins, em 2024, publicou no grupo MAB, Memória Automotiva Brasileira, fotos de um exemplar com todos os opcionais. Aliás, eu acho que só o câmbio automático que não. Um Del Rey 81, modelo 82, numa configuração incomum. Teto solar e até os lavadores de farol estão presentes, né? Inclusive eu notei ali que até o reservatório de água é maior para atender tanto os lavadores de para-brisa e os de farol também. Muito raro, meus amigos, muito raro. São aqueles itens que muita gente nem acredita que existiu, mas as fotos desse raro exemplar nos mostram que de fato eles existiram sim. Vamos no embalo do ar-condicionado. Se inscreva no canal se não for inscrito, porque a nostalgia está só começando. Ar-condicionado na linha Voyage e Paraty, né? É comum até pessoas verem esse item mais ali nos exemplares do começo dos anos 90, mas os primeiros, né? Tô falando dos primeiros lá, 82, 83, 84, já tinham o ar-condicionado como opcional. É bem verdade que é muito raro, porque era caro e pouco comum. Não era muito popular nessa época o ar-condicionado. O cara ia tirar um carro zero, pra que ar-condicionado? Abra o vidro, abra o quebra-vento ali e boa, né? Mas existiu sim, inclusive o comando de ar-condicionado para esses carros é muito raro, muita gente nunca viu, né? Eles estão mais acostumados com o comando normal, né, com a ventilação forçada ou ar quente no máximo, ou nem isso, porque tinha Gol que nem ventilador elétrico tinha, era só abrir e fechar a ventilação natural. Estão acostumados com aquele comando. O comando do ar-condicionado é um pouco diferente, muito raro. Até o especialista em restauração de quadrados, que faz restaurações espetaculares, que ficam até melhores do que o carro quando era zero, o Dene, ele falou que nunca viu pessoalmente um comando desse, é de fato bem raro mesmo. E o Gol a ar, os Gols refrigerados a ar, com motor a ar, eles, até onde eu sei, nunca saíram de fábrica com ar-condicionado, né? Ao contrário do Voyage da Paraty, que podia sair, o Gol não. Mas existiram empresas fora da fábrica, o aftermarket, que ofereciam ar-condicionado até para o Gol a ar, inclusive empresas como a Springer, né, ofereceram esse serviço e eles colocavam ali difusores redondos furando a lata do painel, onde depois, pouco tempo depois, a própria Volkswagen acabou acrescentando difusores de ar laterais ali, que já eram presentes no Voyage Paraty quando vinham também com o ar-condicionado, né? Então tá aí, ar-condicionado dos quadrados da primeira metade dos anos 80 também é algo raro de se ver. Olha só, computador de bordo. Quando vamos lá para os anos 80, a gente lembra mais do computador de bordo do Monza, que era aquele pequenininho com a telinha digital, mas ele não foi o primeiro. Tem gente que acha que foi o primeiro, mas não foi. O primeiro carro, ou os primeiros carros a saírem com computador de bordo no Brasil foram os Fiat Premio e Uno em 1985, é isso mesmo. Um opcional que, por ser novidade, acabou não se popularizando tanto, mas era algo muito tecnológico se levarmos em conta a época, 85, e era um computador aqui que tinha várias informações, até bem completo para a época, né? Quilometragem por litro, consumo médio, litros consumidos, quilometragem percorrida, autonomia, média, hora, cronômetro, tudo controlado através de uma tecla no painel e tinha um display digital que mostrava as informações. O único
único contra aí no caso é que se você pedisse o computador de bordo, automaticamente o painel vinha sem o contagiros, né? Porque o computador ficava exatamente ali onde era alojado o RPM, né? O contagiros do painel. Mas é algo muito raro, não saiu muito, né? Ele era pouco pedido, até acho que pelo seu valor, porque tinha muitos sensores ali na frente, ali no painel, no motor do carro, e não se popularizou como a Fiat esperava. Mas esse então foi o primeiro computador de bordo nacional na Fiat em 85 e é raro. Tem muita gente que nem sabe, nem conhece esse acessório aí, esse opcional que saiu na época. Olha só, no ano de 1978, a Chevrolet disponibilizou uma nova cor para o interior dos Opalas e dos Chevettes. Era o interior vinho, uma cor meio diferente, incomum, e que tinha um nome, né, que se escrevia Chateau, mas a pronúncia é Chateau. O interior Chateau era muito bonito, na minha opinião, né? Saiu nos Opalas e Chevettes, teve Opala vinho com interior vinho, prata com vinho, muito lindo mesmo, né? E em 1988, 10 anos após o lançamento da primeira fornada dos Chateaus, a Chevrolet disponibilizou novamente essa opção, agora também para os Monzas. Bem legal, né? Tinha também a opção de interior azul para o Monza, azul, cinzinha, preto. E o Chateau Opala também saiu e dizem, eu nunca vi, mas dizem que saiu também picape D20, A20, C20 com interior Chateau, que era disponibilizado. Eu nunca vi nem foto de caminhonete com interior Chateau, mas é bem provável mesmo que tenha sido oferecido, né? Uma opção incompreendida, saiu pouco e isso a tornou rara, uma combinação exótica nos dias de hoje que valoriza o carro também. Um carro com o interior todo vinho é algo curioso nos dias de hoje, né? E é uma opção muito procurada, inclusive, mas é difícil de encontrar. Meus amigos, vocês já ouviram falar no Voyage especial de 1992? Eu diria que é um Voyage mais incomum de todos, né? Muita gente nem sabe que existiu essa versão. O Voyage especial de 92 com 4 portas. Ele saía com a roda catavento do Santana quadrado. Eu acho que isso aí era uma queima de estoque dessa roda, porque ela foi usada no GLS até 91. Em 92 lançaram um Santana novo e essa roda não foi mais usada. Então acho que tinha muita roda dessa no estoque. Eles usaram nesse Voyage especial. Uma outra coisa que no meu ver não tem explicação. No interior ele vinha com o painel do CL, porém com o painel ali com contagiros, né? Talvez uma queima de estoque também dos antigos Santanas, embora o painel do Gol, da linha Gol, fosse ligeiramente diferente no encaixe e nos LEDs. E outra coisa, o console desse carro só saiu nessa versão. Um console totalmente diferente do console tanto do GL quanto do CL, exclusivo do especial, não saiu em nenhum outro modelo brasileiro, o que o torna o console provavelmente mais raro de todos os Volkswagen nacional. Um console que eu não consigo entender o motivo dele ter sido usado aqui, porque ele não era produzido para nenhum outro carro de produção, né? Vejam também a forração das portas ali diferente, numa espécie de veludo, um carro totalmente diferente, meio incomum para a época. 1992, Voyage especial, que nem era feito aqui. Na realidade, esse Voyage vinha da Argentina, o que pode realmente explicar essas diferenças que são visíveis em relação ao modelo nacional. Olha, certa vez eu passei por um Uno Mille na rua e me deparei com um adesivo na lateral que não parecia original, né? Escrito Mille ali. Eu fui pesquisar e descobri que foi sim original. A Fiat em 1993, junto com a 3M, disponibilizou várias opções de adesivos personalizados para a linha Mille. Havia umas 4 ou 5 opções diferentes. A que eu vi tinha um escrito Mille na coluna traseira e uma espécie de rabisco ali em degradê roxo e rosa embaixo. Esses adesivos não pegaram tanto, né? Os poucos que saíram acabaram sendo removidos depois e sobraram muito pouco carro rodando ainda com eles. A Fiat eu acho que é a marca que mais ofereceu opções diferenciadas de adesivos e essas opções de 93 foram uma delas. Aliás, uma outra opção exótica de adesivo para o Mille surgiu em 1997
no Mille SX Young. Essa versão já vinha de série com adesivo Young nas laterais e também na tampa traseira, mas tinha algumas opções diferentes em que ele vinha com o escrito Young gigante nas laterais, com letras coloridas que pegavam praticamente a lateral inteira. Tinha também uma outra opção com os quadriculados coloridos ali. Eu nunca vi um carro desse com esses adesivos, né? A não ser aqueles adesivos originais do Young pequenininho mesmo. Agora, com adesivo grandão, eu só vi nas fotos de catálogo. Muito dificilmente alguém deve ter ficado rodando com um carro com adesivo enorme desse por anos a fio, né? Já faz praticamente quase 30 anos do lançamento desse carro. Olha, novamente, cores exóticas no interior. A Fiat disponibilizou o interior creme para o Tempra, porém só na versão Style Turbo e full opcionais, com tudo, né? A versão mais cara. Uma das imagens do manual do proprietário mostrava o interior creme, só que a maioria dos compradores acabou optando pelo couro preto mesmo. E o interior creme ficou quase que como uma lenda de Betim, mas ele saiu sim, porém em pouquíssimas unidades. Eu acho que é o interior mais raro dos Tempras no Brasil. Olha só, quando o Fox foi lançado no Brasil em 2003, com a intenção de substituir o Gol, coisa que não aconteceu, ele foi basicamente lançado com duas portas, né? Até os primeiros comerciais mostravam isso. E ele vinha com uma janela traseira basculante, que abria. Porém, a versão de 4 portas chegou logo e em pouco tempo ganhou a preferência, tomando a maior fatia de produção. Com isso, a opção de 2 portas perdeu aquela janela basculante, ficando só com uma janela fixa para a tristeza dos ocupantes do banco de trás. Hoje encontrar um Fox com janela traseira basculante, já achar um Fox 2 portas já é raro, e com a janela basculante traseira é algo raro mais ainda. Olha, a ousadia e o pioneirismo da Fiat com a estrada fez com que ela assumisse a liderança no segmento de picapes. Com o lançamento do modelo de cabine alongada em 1999, isso ficou evidente. Dali para frente a estrada nadou de braçada. E juntamente com essa opção de cabine alongada, chegou também um outro opcional pouco lembrado, que era o teto solar. Foi o primeiro teto solar desse tipo para uma picape compacta, creio eu. Era um teto solar daqueles que só bascula para cima, sabe? E é um item que permaneceu mais tempo em linha do que você imagina. Aquela série da estrada manga larga marchador, que até pouca gente conhece, lançada em 2013, trazia também esse teto, que deve ser até a mesma peça lá dos anos 90, né? Só que se tornou um item raro porque era pouco pedido e ele vinha mais para trás, né? Não ficava exatamente em cima dos passageiros ali na frente. Mas lançar um teto solar numa picape é só a Fiat mesmo, uma opção bem legal, e hoje uma picape com esse item claramente vai ser mais valorizada do que uma picape comum. Vamos encerrar novamente com a Fiat. A Fiat, na minha visão, já falei aqui, é uma das marcas que mais inovou e ousou com coisas diferentes. Então é até natural que ela apareça mais aqui nessa série de itens raros, né? Por volta de 2003, 2004, o Palio de terceira geração, que é visto por muitos como o melhor e na minha visão o mais bonito até, trazia na versão de topo HLX a opção de banco do motorista elétrico. Era um sistema que era só de altura, né? Ele fazia o ajuste de altura com um botão na lateral. O ajuste no trilho era manual mesmo, mas mesmo assim essa versão também vinha com airbag lateral. Num carro compacto era algo inovador e raro também, porque como ele saía como opcional, saiu pouco. Muita gente nem sabe que o Palio nessa época podia vir com banco elétrico, mas veio sim, e é muito raro porque só no Palio, né? Curioso isso, Siena e Palio Weekend não desfrutaram disso aí. A versão HLX era muito bacana, inclusive, né? Ela vinha com uma padronagem de banco que até lembra as do Marea top da época. Era mesmo um interior muito caprichado, ainda mais com o banco ali de ajuste elétrico. Meus amigos, eu quero que você comenta aqui embaixo qual desses itens aqui você nem sabia que existia. Quero saber de você, e digo mais, essa série vai continuar. Eu volto em breve com o segundo episódio, trazendo para vocês mais curiosidades do universo automobilístico. Um forte abraço e até lá. Tchau, pessoal!